Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Vamos lá, vamos falar aqui sobre a questão de bibliotecas. Então, no vídeo anterior, eu comentei sobre a forma como a gente como a gente ajusta o C para imprimir os valores acentuados e fazer a impressão dos valores fracionários com a vírgula ao invés do ponto, que é o padrão americano. Então, lá na explicação, eu falei para vocês que a gente tinha que fazer um include de uma biblioteca, né? Que era a locale.h, ok? E aí, uma vez feito isso, aí vocês seriam capazes de executar o comando set locale, abre parênteses, aí tinha lá um lcal e depois aqui um português, ok? Então, é necessário a gente fazer isso aqui para que a gente seja capaz de colocar, por exemplo, impressões de valores com acentuações, por exemplo. O resultado da potência. Vou comentar aqui o que esse exercício está fazendo, o que esse código está fazendo, mas o que eu quero que vocês vejam é isso aqui, ó, o resultado da potência com acento circunflexo, e eu quero executar isso aqui, eu quero calcular 2 elevado a 4, tá? 2 elevado a 4, o resultado da potência é 16. Então saiu a acentuação bonitinho ali, por quê? Porque eu fiz a importação do set locale, tá bom? Na verdade, a importação não. A utilização do comando set locale. Aí, para usar o comando set locale, foi necessário a gente importar a biblioteca locale, tá? Se eu não importo a biblioteca locale, ó, vou comentar esse código, tá? Se eu não importo a biblioteca locale, quando eu executo um comando aqui, ó, o C não consegue encontrar, ó, tá vendo? Ele não conseguiu encontrar esse comando locale, não conseguiu encontrar esses parâmetros e tal, porque o código mesmo do set locale está em outro local, tá bom? E a mesma coisa acontece com o printf, o scanf. Então o printf não é só um printf e coloca o texto ali, pum, já sai o conteúdo na tela. Não, tem um conjunto de comandos por trás do printf para que esse resultado saia na tela. Só que como sempre que você precisar imprimir algo na tela, ao invés de você ter que executar os 10 comandos ou 15 comandos, vamos supor, que sejam os comandos necessários para fazer o printf funcionar, ao invés de você sempre escrever isso, você usa uma função ou um procedimento, que é uma espécie de apelido para um bloco de comandos. Então, imagina que você tem um bloco de comandos, 5 comandos, 10 comandos ali, que você quer executar, e você sempre vai precisar executar ele naquela sequência e daquele jeito. E aí você vai precisar fazer isso muitas vezes. Então, toda vez que você precisasse fazer essa ação, você teria que escrever 5 comandos, depois mais 5 comandos, depois mais 5 comandos. Bom, o que os programadores das linguagens de programação pensaram? Bom, será alguma forma que a gente pode otimizar essa questão? Aí então criaram o conceito de funções e procedimentos, que nada mais é do que a gente vai chamar aqui de apelido. É um apelido que você dá para esse bloco de comandos, tá bom? E aí quando você fala o apelido, executa este apelido aqui, ele vai executar esse bloco de comandos, tá bom? Então, por exemplo, o set locale, o código do set locale, que é para configurar o idioma para português, está dentro do nosso computador aqui, especificamente quando a gente fez a instalação do CodeBlocks e do compilador, tá? Quando a gente fez a instalação do compilador, automaticamente a gente copiou, a gente instalou junto todas essas bibliotecas aqui, tá? Então esse código está gravado, está armazenado dentro do nosso computador, e todas as vezes que eu faço set locale, aí o que ele vai fazer? Ele vai executar o código lá do set locale, vamos descomentar aqui, ele chegou nesse ponto aqui na linha 11, ele vai lá, pega o código do set locale que está dentro de um arquivo e executa isso para a gente, tá bom? Ao invés de eu ter que escrever os comandos do set locale, certo? Então vocês vão entender que isso a gente chama de função e procedimento mais à frente, tá bom? Então tudo isso aqui, ó, que tem um nome, abre e fecha um parênteses, ou é função ou é um procedimento. É um apelido para um bloco de comandos, tudo bem? Bom, vamos lá explicar então esse negócio aqui para que vocês consigam entender aonde é que fica esses negócios, tá bom? Bom, esse bloco de comandos aqui, ó, esse bloquinho de comandos é exatamente essas 4 linhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Essas 4 linhas, elas estão sendo responsáveis por calcular a potência de um número. Então, calcula a potência de um número, tudo bem? Então, sempre que eu precisar calcular a potência de um número, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que escrever essa sequência aqui, tá bom?
aqui eu calculei a potência de 2 elevado a 4. Mas vamos imaginar que depois aqui na sequência eu quisesse calcular a potência de 3 elevado a 5. O que eu teria que fazer? Copio esse bloco aqui de novo, colo aqui embaixo. Não se preocupa com o que esse bloco está fazendo, tá? Porque tem comandos aqui que eu não expliquei ainda, vou explicar mais para frente. E aí a gente teria que trazer aqui as variáveis aqui para baixo e colocar os valores que eu quero. Então, o que eu quero agora é 3 elevado a 5. Beleza, aí agora a gente vai ter aqui o cálculo de 3 elevado a 5. Então saiu lá. O resultado da potência 16, o resultado da potência 243. Né? Só faltou quebrar uma linha aqui. Tá bom? E agora eu quero de novo calcular a potência de novo, mas em algum outro ponto do meu programa. O que eu vou ter que fazer? Copiar esse bloco aqui de novo. Tá bom? Então olha só o que está acontecendo. Agora vamos supor que seja 2 elevado a 2. Que dá 4. Né? Então, se eu clicar aqui para executar, a gente tem aqui 2 elevado... Deixa eu ver se a gente imprimiu ou não. Faltou só o comando de imprimir. Né? Então, tem que colocar o comando de impressão aqui na tela para a gente. Então, a gente tem aqui agora 2 elevado a 2. 2 elevado a 2? Não, pus 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, a gente tem aqui o cálculo de 2 elevado a 2 é 4, tá bom? Então, tecnicamente, o que é um cálculo de potência? O cálculo de potência é a gente pegar, por exemplo, eu quero fazer 2 elevado a terceira. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Eu quero 2 à quinta. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, ok? Eu quero 2 elevado à décima. É 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Você poderia ficar escrevendo isso? 2 vezes 2, poderia. Só que não é algo inteligente. Já tem um comando, tem uma estrutura, que a gente chama de estrutura de repetição, que permite a gente executar algo que é repetido, que eu preciso repetir uma certa quantidade de vezes. Que é isso aqui, ó. Basicamente, isso aqui está repetindo uma certa quantidade de vezes com base no que eu escrevi no expoente. Se eu falei que o expoente é 10, ele vai rodar isso aqui 10 vezes. Se eu falei que o expoente é 1, ele vai rodar isso aqui apenas uma vez. Mas não vem ao caso, o nosso foco não é isso aqui, tá bom? O que eu quero que vocês se concentrem nesse momento é isso aqui, ó. Esse código, ele está aqui e ele está aqui. Ele está se repetindo 3 vezes, tá bom? O mesmo código, tá? Então, o que os programadores pensam, né? Os programadores falam assim, poxa, se eu tenho um código que está se repetindo, deixa eu criar um apelido, uma função ou um procedimento, e eu coloco esse código dentro dessa função ou dentro desse procedimento e depois eu só chamo o nome dela, eu só chamo o apelido dela. E aí quando eu chamar, ela executa para mim, sem eu ter que escrever 10, 15 vezes repetidamente os mesmos comandos. Tá? Então nesse caso, seria uma situação onde eu, programador, quero construir as minhas próprias funções ou as minhas próprias bibliotecas. Tá? Então, nesse caso aqui, não precisa se preocupar em como que eu fiz para criar essa biblioteca chamada Minhas Funções. A gente vai falar disso mais à frente. Eu criei uma biblioteca aqui chamada Minhas Funções. Ela vai ser uma biblioteca que vai ter uma função chamada potência, calcular potência, e eu posso ter quantas funções eu quiser dentro dessa biblioteca. Mas não se preocupa com isso, porque o foco aqui não é ensinar, neste momento, a criação da biblioteca. Eu só quero que vocês entendam o que é o conceito da biblioteca. Aonde é que está esse código? Então, nesse caso, é eu, programador, que estou decidindo escrever a minha própria biblioteca, tá bom? Então, a gente tem as bibliotecas do sistema, da própria linguagem de programação, e tem as bibliotecas que os programadores desenvolvem. Então, aqui eu vou pegar esse código aqui, ó, e vou tirar esse código daqui. Vou copiar ele por enquanto. Eu vou copiar esse código. Vou vir aqui no meu arquivo de bibliotecas, na verdade, na implementação das bibliotecas, e eu vou colar o meu código aqui dentro, ok? Já tinha o código ali dentro, né? Mas colei aqui só para ter o comentário e tal, tá bom? Aí aqui eu só preciso fazer um ajuste para declarar essa variável. Então, let resultado. Não, let não. Int resultado. Estou com JavaScript na cabeça. Int resultado. E aí agora a nossa função aqui, ela vai receber as informações, vai fazer o cálculo e vai devolver o cálculo da potência para a gente, tá bom? Não se preocupa em como isso está funcionando agora. E eu chamei aqui, ó, de calcular potência, tá bom? Então olha só o que eu vou fazer agora. Todas as vezes que eu quiser calcular uma potência, eu não preciso mais escrever tudo isso aqui. Basta eu executar o comando calcular potência. Eu vou vir aqui, ó, calcular potência. Então o próprio CodeBlocks já viu, já consultou aqui dentro e sabe que tem esse comando aqui dentro. Então agora no lugar
disso aqui, ó, eu posso simplesmente vir agora e fazer isso aqui. Olha só, a gente reduzindo a quantidade de comandos, tá bom? Então o printf, o scanf, o setlocale é algo desse tipo. É um comando, aqui é um apelido, né, uma função que a gente deu aqui, só que lá dentro tem um monte de outras coisas que estão rodando ali. E no meu caso, o calcular potência, o que ele tem? Ele precisa de dois valores, do jeito que eu desenvolvi, precisa de dois valores. Precisa da base e precisa do expoente. Então eu vou colocar aqui a base e o expoente, tá bom? Então, e aí eu quero guardar isso aqui, por exemplo, na variável resultado, né? Que a gente estava fazendo aqui. Então agora, todas as vezes que ao invés de eu executar aquelas 4, 5 linhas, basta eu fazer isso aqui, ó. Basta eu colocar isso aqui, que agora eu sou capaz de executar. Só que olha só, isso está dentro de uma biblioteca que eu criei, né? Então a biblioteca chama minhas funções. Então eu vou vir aqui, ó, include. Aí, para diferenciar o que é a biblioteca do sistema e o que é a biblioteca que o programador criou, a gente só diferencia colocando aqui, ó, a biblioteca do sistema, a gente coloca o sinal de menor e maior. Aí ele sabe que ele tem que buscar lá no diretório de instalação do compilador. E essas bibliotecas aqui que tem aspas, ele vai procurar dentro da pasta do meu projeto, tá bom? Não se preocupa com esses detalhes, eu vou explicar como criar isso do zero. Eu só quero que vocês entendam isso aqui, ó. Aonde é que está o código do calcular potência? O código do calcular potência está aqui, ó, num outro arquivo. E quando eu escrever calcular potência, ele vai vir e vai executar esse bloquinho de comandos para mim, tá bom? Então vamos ver se vai dar certo. Vou mandar executar aqui, ó. Olha lá, fez o cálculo bonitinho, tá? Tanto é que está executando lá que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou produzir um erro aqui, ó. Vou tirar essa variável. Na hora que a gente executar, ó, vai dar um erro, ó. Deu um erro aqui, ó, na biblioteca lá. Resultado não declarado, tá bom? Então ele está executando este bloco de código aqui, tá bom? Então com isso aqui, vocês conseguem ter uma visão exata do que é uma biblioteca e a gente já começa a entender basicamente o que é uma função e o que é um procedimento. Então isso aqui, ó, nesse caso, o calcular potência, ele é uma função, tá bom? Porque ele devolve um valor. A gente vai explicar isso com mais detalhes na frente. Então, por exemplo, o setlocale já é um procedimento. Tá? O printf é um procedimento, tá? O scanf é um procedimento. Já o ABS, por exemplo, ABS, que a gente vai usar ele bastante, depois eu vou explicar para vocês, ele é uma função. Então, e isso tudo vem de bibliotecas, tá bom? Então, sempre que você precisa usar um comando que está dentro de uma biblioteca, você precisa importar a biblioteca e depois você faz a chamada do apelido, que aí então ele vai executar aquele bloco para a gente. Então, neste vídeo aqui, eu quero só que vocês entendam melhor isso. O que é uma biblioteca e o que são e o que está dentro dessas bibliotecas, que são os nossos comandos. Até agora a gente chamou de comando, né? Até agora eu falava assim, vamos executar o comando printf, vamos executar o comando scanf. Na verdade, essas coisas que a gente está chamando de comando, que eu estava chamando de comando, isso na verdade é uma função ou procedimentos. No caso do scanf e do printf, eles estão dentro da biblioteca stdio, tudo bem? Então, se você procurar aqui, ó, se a gente abrir aqui um browser de internet e a gente procurar aqui, ó, C biblioteca stdio, ou consultar aquele site que eu já tinha mandado para vocês, né? A gente vai ter aqui, ó, o detalhamento. Aqui não é o site oficial, né? É um site de uma faculdade. Aí o cara fez aqui uma documentação do stdio, tá bom? Então aqui, ó, o stdio, ele tem todos esses comandos aqui, ó. fclose, fopen, fread, fwrite, fseek, rewind, o flush. O flush eu já tinha explicado para vocês. O flush é quando a gente quer limpar o teclado, né? Quando você quer fazer a leitura de uma informação texto, e você tiver feito uma leitura de um número antes, pode dar erro por conta de não limpar a entrada padrão, certo? Eu expliquei esse vídeo lá no comando scanf, tá? Se tiver dúvida, volta lá. Então, por exemplo, o flush está dentro do stdio. Então, olha só, a gente tem um monte de comandos. Ó, e aí tem o printf e tem o scanf. Então, a gente tem aqui uma série de funções ou procedimentos que fazem parte de uma determinada biblioteca. Por exemplo, a gente tem uma outra biblioteca aqui, que é a stdlib. Vamos pesquisar aqui, ó, stdlib. Que é Standard Library, que seria a biblioteca padrão. Ó, o mesmo site também, esse site aqui tem uma documentação em português legal,
Então a gente tem aqui, ó, no cabeçalho estão localizadas as funções responsáveis, aí tem quais são as funções, tá vendo? Ato F, ato I, ato L, str, to, d, ok? Então a gente vai usar alguns desses comandos aqui, ó. Esse rand é um comando que gera um número aleatório. Todas as vezes quando você está programando, você quer um número aleatório, você quer sortear um número, você pode usar esse rand, ok? Então você tem aqui, ó, uma série de comandos que a gente vai utilizar ainda, ó, que estão dentro dessas bibliotecas aqui, tudo bem? Beleza? Então esse é o conceito de biblioteca. O que eu queria deixar nesse momento é apenas o que é esse conceito, né? E o que tem dentro dessas bibliotecas e como é que a gente executa esses comandos que estão dentro das bibliotecas, tudo bem? Abraço, até mais, até o próximo vídeo.